Bom dia a todos, sejam bem-vindos ao webcast da Centauro, onde discutiremos os resultados do segundo trimestre de 2020. Aqui é o Pedro Zemel, CEO da Centauro. Estou aqui com José Salazar, nosso CFO e IRO, e com Daniel Regensteiner, nosso diretor de tesouraria e relações com investidores. Vamos começar no slide 2. Esse foi o trimestre mais desafiador da história recente da nossa companhia. O resultado do TRI não foi bom, mas graças ao esforço do nosso time, nos adaptamos rapidamente ao novo cenário e conseguimos amenizar os efeitos da pandemia em nosso negócio. Vamos separar a nossa apresentação em 3 partes. Primeiro, atualizar os impactos da crise e o que temos feito para enfrentá-la. Depois, seguiremos para os resultados do primeiro trimestre e, por fim, seguiremos para perguntas e respostas. As perguntas podem ser enviadas por essa plataforma de webcast e serão respondidas após a apresentação. Vou iniciar no slide 3 da apresentação. No último ano, aproximadamente 80% de nossa receita veio de nossas lojas físicas e iniciamos esse segundo trimestre com todas as nossas 211 lojas fechadas. Isso impactou nosso resultado, ainda mais levando em conta que as maiores despesas das lojas, pessoal e ocupação, são majoritariamente fixas. As lojas fechadas também impactam o canal digital, na medida em que impossibilitam as vendas omnichannel. Diante desse cenário, foi necessário reagirmos para mitigar ao máximo os impactos da crise em nosso negócio. Além de adaptar as condições de trabalho de nossos colaboradores para preservar a saúde de todos, também focamos em reduzir despesas fixas e reforçar nossa liquidez. Através de diversas iniciativas, principalmente focadas em pessoal e ocupação, reduzimos nossos custos fixos consideravelmente, mas não o suficiente para absorver uma queda de quase 90% em nossa receita de lojas físicas. Pensando em garantir um nível adequado de liquidez para o momento, tomamos novas linhas de crédito, antecipamos recebíveis e renegociamos prazos de pagamento e recebimento de produto. Felizmente, nossa operação digital já era relevante, representando 20% das vendas. Após nossa reação inicial à crise do Covid-19, passamos a concentrar esforços em fortalecê-la. Através de iniciativas como Shadow Stores e Drive-Thru, podemos reativar nossas operações omnichannel mesmo com as lojas fechadas. Além do Omni, aumentamos a participação do app, que já representa mais de 50% das vendas e é um canal importante de fidelização do cliente, com rentabilidade superior aos outros canais, e focamos no crescimento do marketplace, que cresceu cerca de 300% no trimestre. Tudo isso contribuiu para que nosso faturamento digital mais do que dobrasse no trimestre. A partir de abril, acompanhando as decisões das autoridades municipais e estaduais, iniciamos a reabertura de nossas lojas físicas, com todas as precauções de higiene necessárias. Com horários limitados de funcionamento e fluxo reduzido nos shoppings, as vendas em loja ficaram em um nível inferior comparados ao ano passado. Com o passar dos meses, fomos gradualmente abrindo mais lojas e recuperando as vendas. Passamos de 15 lojas abertas em abril, com queda de 67% nas vendas, para 172 lojas abertas em julho, com queda de 41% nas vendas. Em agosto até agora, temos 192 lojas abertas, com queda de 23%. Podemos passar agora para o slide 4. Importante ressaltar que o crescimento do digital não foi o suficiente para compensar a queda nas vendas das lojas e o alto nível de estoque do mercado nos obrigou a trabalhar com margens bem inferiores ao normal. Passo agora a palavra ao Salazar, que entrará em mais detalhes a respeito dos destaques financeiros do trimestre. Obrigado, Pedro, e bom dia a todos. Podemos seguir para o slide 5 da apresentação. Nesse trimestre, também no período comparativo, tivemos alguns efeitos não recorrentes, tanto positivos quanto negativos. Em nosso release, apresentamos uma tabela explicando todos esses efeitos. Todas as explicações que vamos fazer nos próximos slides se referem aos resultados ajustados por esses efeitos não recorrentes e também pelos efeitos do IFRS 16. Nossa receita líquida consolidada reduziu 56% no segundo trimestre e 30% no primeiro semestre, impactada pelo fechamento das lojas, como já explicado pelo Pedro.
A receita de lojas caiu 89% no trimestre e 48% no semestre. O desempenho, considerando apenas as lojas abertas, foi de queda de same-store sales de 52% no trimestre e 3,6% no semestre. Como também destacado pelo Pedro, tivemos um bom desempenho da nossa plataforma digital, que no trimestre teve um aumento de receita líquida de 85% e no semestre 50%. O crescimento do GMV foi de 105% no trimestre e 62% no semestre. Seguimos agora para o slide 6 para falar sobre lucro bruto e margem bruta. Reportamos um lucro bruto de R$ 83,5 milhões no trimestre e 329,9 milhões no semestre, uma retração de 69,9% e 39,1% respectivamente. A margem bruta atingiu 34,9% no trimestre e 44,3% no semestre. Os estoques elevados devido à pandemia tornaram o mercado mais promocional e, consequentemente, mais competitivo. Dessa forma, foi necessário adequar nossos preços com um aumento de markdown, diminuindo nossa margem bruta. O markdown também fez-se necessário para a regularidade de nosso estoque, que apresentou envelhecimento causado pela queda brusca de vendas da pandemia. Observamos também um efeito de mix na margem, uma vez que a pandemia levou o nosso consumidor a comprar mais bicicletas e equipamentos, categorias com margem mais baixa. Seguindo para o slide 7, temos nossas despesas operacionais. Houve uma redução nas despesas operacionais de 20,6% no trimestre e de 4,6% no semestre, o que é explicado pelo nosso forte trabalho de contenção de despesas em relação à pandemia, que resultou em uma redução dos nossos custos fixos de aproximadamente 40%. Importante destacar que nossos custos fixos estão associados principalmente ao nosso canal físico. Assim mesmo, com essa redução, ainda observamos uma desalavancagem operacional relevante. Já o canal digital tem despesas principalmente variáveis que aumentaram proporcionalmente ao seu crescimento. Dessa forma, como ocorreu uma forte queda de faturamento no trimestre, as despesas aumentaram como proporção da receita e causaram impacto negativo em nossa EBITDA, como podemos ver no próximo slide. Agora, no slide 8, temos o EBITDA ajustado de menos 84,9 milhões no trimestre e menos 79,7 milhões no semestre, com uma margem de menos 35,5% e menos 10,7% respectivamente. Como explicado nos slides anteriores, a queda em relação ao ano anterior é explicada pelo aumento do markdown que impactou nossa margem bruta e pela desalavancagem operacional. Passando para o slide 9, temos nosso lucro líquido. Nosso lucro líquido no trimestre foi negativo em 74,4 milhões de reais, ante 40,9 milhões de reais positivos no segundo trimestre de 2019. E o do semestre foi negativo em 78,8 milhões de reais, ante 43,3 milhões de reais positivos no segundo semestre de 2019. Apresentamos na parte inferior do slide o detalhamento da reconciliação de nosso lucro líquido do trimestre, partindo do EBITDA reportado. Podemos passar para o slide 10. Graças às iniciativas tomadas para a preservação de caixa durante a pandemia, mesmo com o EBITDA negativo, geramos caixa no trimestre. O fluxo de caixa operacional do trimestre foi positivo em 71,7 milhões e o fluxo de caixa de atividade de investimento foi negativo em 21 milhões de reais, resultando em uma geração de caixa de 50,7 milhões de reais. Com o intuito de reforçar nossa posição de caixa, nos preparar para a finalização de nossa transação com a Nike, realizamos o follow-on e captamos novas dívidas esse trimestre. Assim, nosso fluxo de caixa de financiamentos foi positivo em 931,2 milhões de reais e terminamos o trimestre com uma posição de caixa de aproximadamente 1,3 bilhões de reais. Abrimos agora para perguntas que podem ser enviadas diretamente na plataforma de webcast. Só um minutinho, por favor, para a gente conseguir atualizar aqui as perguntas. A gente começou a baixar aqui as perguntas, peço desculpas pelo atraso, agora começaram a aparecer. Vou ler a primeira nossa aqui, do Matheus Moura da Higgs. Vocês podem comentar um pouco sobre como está o desempenho dos canais digitais, OnPay, Marketplace, nesses meses de julho e agosto? Sofreu alguma mudança no ritmo das aberturas de lojas? Obrigado, Matheus, pela pergunta. A gente vê o nosso canal digital mantendo a mesma toada de crescimento nos últimos meses da que a gente viu no segundo trimestre, ou mais para o final do segundo trimestre. A gente conseguiu acertar a operação a partir do momento que a gente tem as lojas disponíveis
como shadow stores e também agora funcionando efetivamente, e também em função de uma redução na margem bruta e dos nossos esforços para acelerar o canal aplicativo, etc., essas ferramentas continuam disponíveis. E apesar das lojas estarem abrindo e das vendas nas lojas estarem melhorando significativamente semana após semana, o canal digital não desacelerou. Então, não vemos nenhuma mudança, não. Agora, apareceram várias perguntas aqui, eu vou até a próxima. Pergunta da Irma, da Goldman Sachs. Bom dia, 2 perguntas, por favor. 1. Como vocês estão vendo a normalização dos estoques e chegada de novas coleções? 2. Poderiam nos atualizar sobre as conversas com shoppings em relação aos contratos de aluguel nos shoppings que reabriram? Obrigado, Irma, pelas perguntas. A primeira, eu acho que sem dúvida tem uma desorganização num fluxo que normalmente é muito constante, né? Então, a gente voltou, obviamente, a receber produto e a distribuir produto para a loja e etc. O que tá acontecendo é que a indústria como um todo está se organizando para um excesso de estoque que foi gerado pela má performance quando as lojas físicas estavam fechadas, né? As da Centauro e outras. E o que isso vai implicar, possivelmente, é numa importação menor no futuro, possivelmente em holiday, né? Mais concentrada somente nas inovações. É como se a gente pulasse uma entrada. Então, acho que no final, isso vai se equilibrar com um potencial choque de oferta que teria pelas fábricas que ficaram paradas em outros lugares, na Ásia, etc. Então, acho que as coisas estão... por enquanto, a gente não tem nenhum sinal vermelho aqui, os produtos estão chegando e a gente está conseguindo distribuir. E acho que a gente vai conseguir reequilibrar, porque no final a oferta caiu, mas teve uma demanda que foi menor também. Vou para a segunda parte aqui. Poderiam nos atualizar sobre as conversas com shoppings em relação aos contratos de aluguel nos shoppings que abriram? Essas conversas estão acontecendo caso a caso. Acho que no momento da pandemia e quando as lojas ficaram fechadas, os shoppings foram parceiros, né? A maior parte dos grupos foram parceiros e construtivos na direção de encontrar uma solução para um problema que não tinha sido causado nem por um nem por outro, mas que acarretou num fluxo muito menor. E agora a gente está vivendo um mês de cada vez, né? Porque acho que são realidades muito diferentes que estão acontecendo com shoppings diferentes e com grupos diferentes, mas a gente tem uma relação de muita parceria, de uma não só muito longa, mas também de uma perspectiva de crescimento que eu acho que coloca a gente numa boa condição de sentar à mesa para negociar. Mas aqui é caso a caso, Irma, não tem acho que as médias enganariam aqui, tá? O que eu posso dizer é que os shoppings estão sendo, em sua grande maioria, os grupos de empreendedores de shopping estão sendo consistentes nas negociações. Tá tendo bastante perguntas sobre margens, né? O Thiago Matera, o Eric Hwang. Então, a gente vai... o Pedro já endereçou alguma parte disso, né? Basicamente, a pergunta é o cenário de recomposição de margens daqui para frente, né? Então, como o Pedro falou, o mercado está ainda um pouco desorganizado, todo mundo bastante estocado, tendo que sacrificar margem para exatamente vender esse estoque, adequar o tamanho do estoque. Então, de uma maneira geral, a gente acredita que essa recomposição de margem ela vai acontecer ao longo desses próximos meses.
estando normalizado no final do ano, quando chegar a temporada de Natal e de Black Friday, né? Então, aí, a partir do ano que vem, a gente acredita que o mercado vai voltar ao equilíbrio. Obviamente que isso daí vai sendo gradual, né? A gente vai tendo uma recomposição, a gente acredita que vai ter uma recomposição dessa margem ao longo do semestre para chegar num patamar mais adequado no início do ano que vem. Foi feita também uma pergunta a respeito do... Só complementar da Márcia Salazar, antes de você ir para o próximo, e só complementando, acho que assim, de fato foram alguns efeitos, né? E o Salazar comentou isso, mas só para talvez pontuar, quer dizer, a gente tem um mercado mais competitivo, a gente tem um excesso de estoque também para a gente, porque a gente estava a companhia estava crescendo 20% ano contra ano e a gente estava com estoque para crescer e de repente as lojas fecharam e a venda caiu. Então a gente também tem que fazer um reequilíbrio para não deixar esse estoque envelhecer. E por fim tem uma diferença de mix que aconteceu aqui nesse período, com equipamentos crescendo e alguns produtos que também tem margem pior. Então, no final, essas três coisas juntas colocaram a gente na situação de margem. A gente está vendo uma recuperação gradual, certo? A margem melhora pouco a pouco e como o Salazar falou, à medida que as novas coleções cheguem, a gente está confiante que a situação se normalize. E foi feita a pergunta pelo Thiago exatamente no ponto que o Pedro comentou aqui, né? A mudança do mix, né? A gente até então tinha basicamente 2% da nossa venda do e-commerce era de equipamentos e bicicletas, já no total. E nesse último trimestre a gente mudou esse patamar de 2% para quase 10%, né? Então isso daí, sem dúvida nenhuma, tem um peso. A gente acredita que à medida que as coisas forem voltando ao normal, ele não vai ficar nesse patamar de 10%, porém, sem dúvida, dado aos novos hábitos, a gente acredita que vai melhorar, vai aumentar em relação aos 2% anteriores. Exatamente aonde vai parar, fica difícil da gente dizer, mas com certeza é algo entre esse 2% e 10% aí. E o mix entre canais também, né? Quer dizer, o canal digital tem na última linha a mesma margem, né? A gente quase não separa, mas a margem bruta é menor e, evidentemente, ele está com uma participação muito maior, né? Mas acho que de novo, a gente está vivendo um regime de exceção aqui, né? A gente e o mercado todo. A gente está vivendo uma situação drástica e está todo mundo trabalhando com isso em mente. As coisas vão se normalizar, né? Quando? É a pergunta, mas que elas vão se normalizar, a gente não tem dúvidas. Só para a gente passar aqui para a próxima, um segundinho. Próximo aqui, Lucas Ribeiro, Saga. Bom dia, como a companhia vê o cronograma de abertura e reforma de lojas nesse ambiente desafiador para o segundo semestre? A crise eventualmente provocando a redução na ocupação de alguns shoppings pode ajudar a companhia na sua busca por novos espaços? Obrigado. Obrigado, Lucas, pela pergunta. A gente, se eu separar aqui um pouco, reforma a gente seguiu fazendo e segue fazendo, a gente tinha várias coisas em curso, a gente reabriu recentemente lojas icônicas da companhia, grandes, como Natal, Recife, e outras, a gente seguiu fazendo reforma, a gente, inclusive, a partir do momento que a gente estava mais seguro do caixa, a gente fez reformas aproveitando a menor venda ou as lojas fechadas. E o cenário de abertura, eu acho que é um misto, né? A gente continua otimista no médio prazo, mas evidentemente no curto prazo são dois fatores que se equilibram aqui, né? Um a gente tem menos certeza das receitas no curto prazo, né? Quer dizer, de quanto vão vender, especialmente equipamentos menos consolidados, né? Shoppings menos consolidados, e isso a gente está sendo bastante conservador nas nossas contas de receita, e como a gente precisa ter um retorno para abrir as lojas, isso pode adiar algumas aberturas, né? Por outro lado, de fato, tem espaços muito bons sendo abertos em função do fato de que alguns varejistas de diversos segmentos estão optando por fechar lojas. Então, a gente vê esse balanço e aí, para esse ano especificamente, a gente não tem
uma meta de abrir lojas, né? A gente não tem que abrir X lojas, a gente vai abrir as boas lojas, né? A gente está sendo muito consciente aqui na alocação de capital e a gente acha que vão ter algumas lojas excepcionais que vão estar disponíveis e talvez algumas outras a gente prefira deixar para um outro momento. Tem uma que está a todo vapor, que é uma loja potencialmente muito importante para a companhia, que é a loja da Avenida Paulista. Essa também está em obra, então estamos nos aproximando. Acho que no próximo release teremos novidades aqui e essa é para ser uma das icônicas. Obrigado pela pergunta. Pergunta do Alex Tanaka, da Alfaqui. Bom dia, Pedro. Você poderia dar um feedback do andamento da Nike? Bom dia, Alex. Obrigado pela pergunta. Aqui a gente está aguardando os ritos do CAD, né? A gente não tem ainda nenhuma novidade e estamos esperando, né, a superintendência do CAD se manifestar sobre o caso, né? Então logo a gente tenha qualquer novidade aqui, a gente divide com todo o mercado. Obrigado pela pergunta. Vou pegar aqui duas perguntas do Itaú, uma da Helena e uma do Thiago. Eu vou separar. Vou pegar a da Helena primeiro aqui. A pandemia fez o shift para o canal online ser muito mais rápido do que esperávamos. Além disso, os marketplaces foram beneficiados em termos de tráfego por operar diferentes categorias em uma só plataforma. O que a gente queria entender é se vocês sentiram alguma mudança de custo de aquisição do cliente durante a pandemia. Além disso, vocês sentiram alguma diferença de performance da plataforma própria versus a atuação que vocês têm na B2W? Vocês têm discutido ampliar a presença de vocês em algum outro marketplace? Eu vou juntar, se ela tem razão, melhor juntar. A do Macruz, pessoal, é razoável supor que o cenário atual favorece os grandes marketplaces em detrimento dos players líderes de categorias específicas? Acho que o CAC dos players especializados pode estar mais alto que a normalidade? Obrigado, Macruz. Obrigado, Helena, pelas perguntas. Acho que tem uma parte mais estratégica e de longo prazo aqui, e tem uma parte mais de curto prazo e tática, né? Pensando em estratégia de longo prazo, eu acho que são dois plays muito diferentes, né? E que vão conviver, né? Um play de uma plataforma estilo loja de tudo, né? Tentando fazer um play de conveniência, serviço, entrega, né? Conveniência e transacional, né? Vendendo tudo que alguém precisar e, enfim, transacionando, né? E no Brasil tem diversos players super qualificados nesse ramo, né? E tem um outro que é de ser um ecossistema, um agregador de um determinado nicho, significando para o consumidor alguma coisa mais do que a transação, né? Isso existe em diversos mercados, em diversos países do mundo, e a gente está indo por este caminho no esporte no Brasil, né? Tentando construir uma relação mais profunda e ser capaz de entender melhor o cliente do esporte, antecipar as necessidades, etc. Tá? Então, são plays muito diferentes, né? É evidente que há vantagens e desvantagens nos dois e que o fato de você poder ter múltiplas categorias gera uma vantagem para as plataformas em termos de CAC, né? E você tem uma recorrência maior, uma frequência maior. O que a gente pretende construir no grupo SBF é compensar isso por aumentar os nossos pontos de contato com os clientes no esporte, né? Então, a gente tem a Centauri, acho que isso fica claro na medida que a gente faz um movimento num outro modelo de negócio, que é a Nike, e tantas outras coisas que a gente tem na cabeça para o futuro, para construir esse ecossistema, tentando aumentar a nossa relação com o consumidor, a frequência de contato, não necessariamente só de compra, mas captar essa audiência de esporte num outro nível, tá? Então, são duas coisas distintas aqui e tem um espaço para a gente. Sobre o momento atual, eu acho que são dois movimentos, né? O primeiro é que a gente fez um esforço muito grande
para crescer no aplicativo. Esse esforço no curto prazo é sim comprando mídia, né? Quer dizer, no final, no curto prazo, esse crescimento tem um CAC alto, né? Mas a hipótese é que o CLV seja maior, e é maior, né, de um cliente do aplicativo, e especialmente a gente considera a CAC de um cliente que você adquire como se você adquirisse cliente uma vez. Mas nos players de e-commerce é muito comum você pagar para adquirir o mesmo cliente de novo, né? E esse CAC do aplicativo tende a ser mais baixo na segunda, terceira compra, porque você consegue mandar um push de graça, tem uma relação direta com o consumidor, tá? Então, a gente segue bastante confiante na nossa plataforma e na nossa estratégia. Com relação à parceria com a B2W, ela segue evoluindo e vai muito bem, né? Ela tem duas partes, ela tem uma parte das marcas premium, que é híbrida, e essa é uma parte mais muito autocontida no site, porque a gente tem muito respeito pela experiência que as marcas exigem que os consumidores tenham na compra, né? Para eles para todas as marcas esportivas do mundo, a construção da marca é fundamental e por isso que a relação deles com players especialistas é diferente da relação deles com players generalistas e a gente tem muito respeito por isso. Então essa por exemplo, não tem o mesmo carrinho, né? Não pode se comprar um liquidificador e um tênis no mesmo checkout, porque as marcas entendem que isso denigre a marca de alguma forma com que a gente concorda. Aí tem a outra parte que é aberta para a nossa marca própria, por exemplo, para outras categorias e para outras marcas que são mais abrangentes no seu alcance. Mas o crescimento ainda é pequena a participação do GMV na B2W comparado ao GMV total do nosso e-commerce. Então, o crescimento que a gente está vendo é mesmo da nossa em reais, né, da nossa plataforma própria. Espero que eu tenha respondido. Também estou à disposição depois se quiserem falar mais. Obrigado pela pergunta. Bom, eu vou pegar aqui duas, vou juntar porque acho que de alguma maneira a gente tocou aqui, eu dei uma resposta um pouco mais longa aqui nas perguntas do Thiago e da Helena, eu vou talvez só complementar. Então eu vou pegar aqui do Marcelo Barnabé da Capitalo, como está acontecendo no ambiente online, se possível comente sobre seu principal competidor e se nossos competidores entraram no ambiente virtual, e do Felipe Perdigão da Mar, se vocês poderiam passar mais informações sobre o app. Vimos um aumento significativo no uso, o que vocês acham que isso significa em termos de frequência de compra do cliente, CAC, e que é possível fazer notificação, né, experiência do usuário. Além disso, como anda o incremento de sales para o marketplace. O mercado tão pulverizado como varejo de artigos esportivos, vocês podem virar o caminho da digitalização do mundo do PAPS. Eu vou pegar aqui, a gente vai puxar alguns dados aqui do aplicativo para dividir, mais recentes. E, enquanto isso, só a nossa leitura, assim, a primeira coisa, deixa eu fazer um reconhecimento aqui, né? A gente, por muito tempo, teve uma tese que poucos aplicativos ficariam nos celulares das pessoas, né? E que havia uma concentração e que, portanto, players com menor frequência, como nós, não teriam um lugar, né? E essa tese não se... Então a gente investiu bastante no site mobile, a gente investiu bastante no site desktop, principalmente no mobile, e menos no app no passado. E a verdade é que o nosso aplicativo performa muito bem, né? Eu acho que a memória dos celulares aumentou e as pessoas têm vários aplicativos, né? E não um só, como em algum momento se imaginou. Então, o aplicativo começou a performar melhor e a gente começou a investir mais, né? E nessa pandemia a gente aproveitou para dar um push aqui, né? Então, em julho a gente teve 54% da venda no aplicativo, isso aumentou 30 pontos em relação ao ano passado, que era 25. 3,6 milhões de usuários ativos, que é um crescimento de 337%, e 1,6 milhões de downloads, que é 443% maior, onde está acelerando. Então, está vendo sim esse canal
como muito importante, o cliente do app tem um CLV muito maior, porque ele tem uma recorrência muito maior, né? E sobre a competição no ambiente online, eu acho assim, primeiro, evidentemente, essa crise impactou muito mais quem tinha loja física e teve que fechar do que quem vende pela internet, né? A gente vê pelos nossos próprios números. Então, quanto maior a concentração de digital, melhor, né? E a gente tem competidores com mais concentração que a gente, e esses performaram melhor que a gente em vendas nesse período, sem dúvida nenhuma. Mas eu diria que a gente tem potencialmente 90% ou mais do mercado com a penetração e o desenvolvimento de internet pior que a gente, e esses performaram pior, né? Então, esse é o saldo, né? Obrigado pela pergunta, obrigado, Marcelo, e obrigado, Felipe. Bom, a gente vai encerrar aqui, nesse momento, a sessão de perguntas e respostas. O nosso time de RI segue à disposição para esclarecer outras dúvidas que possam surgir. Obrigado a todos pela participação no nosso call de resultados. O esporte faz parte do dia a dia do Brasil. Sempre tivemos essa convicção, mas a pandemia deixou isso ainda mais claro. Mesmo durante esse segundo trimestre, o auge da pandemia até aqui, as pessoas continuaram mantendo o esporte em suas vidas. Os hábitos mudaram, as práticas esportivas mudaram, mas a vontade de fazer esporte continuou. Graças à nossa estrutura Omnichannel, podemos continuar atendendo essa demanda. Temos muito orgulho do nosso time, que mesmo durante esse momento delicado de suas vidas, trabalhou duro para nos tornar mais eficientes. Temos orgulho do apoio que, mesmo nesse período, o time e a Centauro deram para os projetos do Transforma, nossa iniciativa de apoio a ONGs que mudam o mundo através do esporte. O resultado financeiro desse trimestre não foi bom, e nem poderia, considerando a importância das lojas físicas para o nosso resultado. Ainda assim, nesse cenário desafiador, pudemos limitar a perda econômica, gerando caixa na operação e na companhia, e dobrar a receita de nosso canal digital, que já era relevante. Sabemos dos desafios do curto prazo, mas estamos animados com o futuro. Vamos recuperar pouco a pouco a receita de nossas lojas. E vamos trabalhar duro para avançar na construção do ecossistema de esporte no Brasil. Obrigado a todos pela participação e pelo interesse no Grupo SBF. Tenham todos um bom dia e até a próxima.